E aí, rapaziada, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, do canal Rumo à Olímpia. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco sobre o meu off, sobre o primeiro pré-contest, segundo no caso, mas o primeiro de 2019, que foi pro Sardinha Classic. E o que aconteceu que eu resolvi competir mais outras 2 vezes esse ano ainda. Isso de fundo, eu vou deixar o treino de perna passando para vocês. Durante o treino, eu vou parando a história e vou explicando o treino para vocês. Primeiro, eu fiz o agachamento frontal para 8 repetições, 4 séries. E agora fica com a continuação da história. Eu comecei o off depois da minha primeira competição, que foi em 2018. Foi no Champion em dezembro, eu ainda tinha 16 anos e competi, não tinha acompanhamento, competi com a ajuda do Fabinho, que é o dono da academia que eu treino hoje. Eu competi e peguei um top 3 e aí eu fui e entrei nesse off. Fui fazer um off e, como foi a primeira competição, eu saí já comendo tudo. Fui comendo tudo que via pela frente. Eu cheguei a fazer 9 refeições num dia nesse off e me rendeu esse top 3. Eu cheguei a 90 quilos nesse off-season. E aí, um pouco antes, no começo do ano de 2019, o Fernando Sardinha anunciou que ia fazer o Sardinha Classic. E lá fui eu, todo bobo, porque quem não ama o Sardinha. Aí resolvi, falei, porra, vou competir. E no segundo exercício, que é o leg press, eu fiz 6 repetições, aumentei o peso, 6 repetições, aumentei o peso e mais 6. 3 séries assim. E esse é o exercício matador do treino de perna. Óbvio que eu vou competir. E comecei a falar com meu pai, né? Que é o grande apoiador, é o grande patrocinador disso tudo, que me apoia 100% em tudo. E aí eu escolhi um profissional para me acompanhar, porque era uma competição grande, então não dava para fazer sozinho. E eu escolhi o Roberto Nogueira, que é um nutricionista, educador físico e também é atleta, que é daqui do Rio. E aí fui lá, eu escolhi ele porque eu já tinha visto resultados dele, ele conhece vários atletas profissionais, vários atletas renomados, e ele também já ganhou vários campeonatos. E aí eu fui no consultório 4 meses antes, eu já tinha conversado com ele, já tinha falado da competição, e fui 4 meses antes do Sardinha. Isso eu ainda estava fazendo off. Cheguei lá, na minha cabeça eu ia fazer o pré-contest direto, em 4 meses, para fazer mais tranquilo mesmo, para fazer com calma. Mas a gente resolveu junto que íamos fazer mais 2 meses de off-season. Só que limpo. Dessa vez a gente ia limpar a dieta, ia cortar as besteiras. E agora pro terceiro exercício foi agachamento livre, que eu fiz a primeira série com 20 quilos cada lado, mas depois eu aumentei. Eu coloco o agachamento livre depois porque eu gosto de fazer ele com a perna já fadigada, porque assim eu consigo dar um estímulo melhor. Mas isso é particular meu. 8 semanas depois, tinha dado muito resultado, os treinos tinham sido bons, tudo tinha dado super certo, beleza. Cheguei lá mais volumoso, cheguei denso no consultório quando eu voltei. Cheguei mais seco do que antes, porque tinha diminuído as calorias, tinha tirado algumas besteiras, então saiu um pouquinho de retenção e tal. E foi muito bom. O shape ficou irado. Eu fiz o quarto e o quinto exercício desse treino em bisete. Eu fiz um bisete de passada com o agachamento Cice, que é aquele agachamento que você fica com as pernas presas e joga o tronco para trás. É importante manter a coluna reta nesse exercício e para conseguir isolar bem o quadríceps. E nesse foram
3 séries de aproximadamente 12 movimentos em cada um. E no primeiro dia que começou a preparação, ele escolheu fazer uma estratégia de, acredito que seja um ciclo de carbo, que é um dia com um carbo baixo para médio e outro dia com um carbo bem baixo, praticamente zero. E a gente foi seguindo assim. Eu fazia 30 minutos de cardio por dia, fazia 6 treinos por semana, descansava domingo, mas fazia cardio do mesmo jeito. E a gente foi seguindo assim. Eu escolhi fazer bicicleta ou escada como cardio. O sexto exercício do treino foi esse leg pêndulo. Quem acompanha o Rafael Brandão deve ter visto nos treinos dele com flex, e é uma máquina muito boa, pega muito o quadríceps, e eu ainda usei uma técnica de estilo Tomplats, que é alongar entre as séries, e fiz 3 séries de 12 repetições alongando entre elas. Aí, faltando 3 ou 4 semanas pro campeonato, pro Sardinha, a gente começou a fazer refeed, que para quem não sabe é quando a gente ingere mais carboidrato para encher a musculatura e acelerar o metabolismo. E nisso a gente fez com arroz branco, eram 600 gramas todo final de semana. E, pô, tava dando super certo. O físico encheu, ajudou a secar mais. Pô, foi perfeito, foi irado. E aí, seguiu essas 3 semanas, eu fiz algumas sessões de massoterapia, inclusive com o Arthur, que é um profissional daqui de Niterói, que eu recomendo muito, 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 que me ajudou, assim, absurdamente. Isso me ajudou muito nos treinos no final, além de... Para finalizar, eu fiz a extensora, fiz 3 ou 4 séries de 6 repetições com 2 tempos, 6 repetições curtas e até a falha normal. A musculatura ficar muito mais cheia, eu ficar muito mais solto para posar. Aí beleza. Chegou no dia de ir pra Balneário. Mas aí peguei o avião, fui, tava tudo certo, tinha hiperidratado. Tava com 2 gramas de sal e hiperidratando enquanto isso. Beleza, o voo não foi tão longo, porque eu moro no Rio, o campeonato foi em Balneário. E uma coisa que ajudou muito também foi eu ter as refeições lá. O hotel tinha uma estrutura perfeita para o atleta que estava lá. Aí chegou no dia antes, eu já estava com 1,5 litro de água, porque a gente vai subindo a água e depois abaixa. Aí eu estava com 1,5 litro de água, aí sem sódio, carbando. A gente foi carbando com batata doce, um pouquinho de frango só e fruta, porque a boca já estava muito seca. Quando a gente hiperidrata, quando a gente desidrata, né, no caso, a boca fica seca, fica sem saliva. Então fica horrível para comer. E as frutas ajudam um pouco, porque tem mais água nelas. Antes do campeonato, eu tinha que mandar um hambúrguer. 2 hambúrgueres com batata frita. Porra, pra quem tava passando fome há muito tempo, porque no off eu também tava passando fome, eu também senti fome. Rapaziada, o treino acaba nesse exercício, na adutora, mas eu vou deixar o resto da história aí pra vocês. E não esquece de se inscrever, curtir e mandar pros amigos também. Valeu! Pra quem tava passando fome, comer 2 hambúrgueres com batata frita. Nem importava com a água, nem tava ligando. Porque, quem vai ligar pra água? Eu tô com fome, eu quero comer. E aí, fui lá, comi um hambúrguer. O shape nesse dia antes do campeonato tava, assim, tava assustador. Eu fiquei, que é isso? O que tá acontecendo comigo? Porque eu fiz a preparação todo natural, sem tomar nada. E me assustou muito o shape que eu cheguei. Eu fiquei absurdamente feliz. Comi os 2 hambúrgueres, cheguei no hotel, fui dormir tranquilo. Já tinha as coisas pro carb up do dia seguinte, né? Pra manter o shape.
E acordei no dia seguinte, acordei muito cedo porque estava ansioso, mas consegui dormir tranquilo. E o shape no dia do campeonato, infelizmente, deu uma embaçada. Não sei porquê, mas ele embaçou um pouco e acordei um pouco flat ainda. Mas a gente foi tentando, fui carbando com pão e geleia, e aí subi no palco, subi numa condição boa, na minha opinião, mas eu acho que eu ainda estava flat. Mas tudo bem. Isso me rendeu um top 4. Pra mim, na cabeça que eu tava no momento, isso foi horrível. Foi tipo, foi a pior coisa que podia ter acontecido. Apesar do nível estar muito alto, porque tinha o Enzo, o Recalcate, o Álvaro também, que foram pessoas que eu conheci lá que, tipo, valeu muito a pena. O Breno também, que é um moleque que era o mais novo do palco, eu acho, e tava com um shape muito maneiro, muito maneiro. Então eu cheguei em casa com sangue no olho, porque eu queria muito melhorar o shape, porque não estava suficiente. E aí eu cheguei e no primeiro dia, a primeira coisa que eu fiz foi um treino de perna, porque eu gosto muito de treinar perna, e extravasei. Só que aí no dia seguinte passei mal também. Mas eu comecei nesse dia um off-season, porque eu já tinha planejado de competir mais uma vez, mas pra mim eu tava sem cabeça. E o Fabinho, que é o dono da academia, todo dia dessa semana, que eu tava boladão, ele falava, pô, você vai competir de novo, né? Vai competir de novo, né? E eu falando, vou. Só que pra mim eu não ia, porque eu tava comendo, eu voltei a comer bem, tava comendo bastante batata, tava comendo limpo. Mas eu não tava animado pra competir, eu tava decepcionado com o shape. E aí, no final de semana, no sábado, depois da competição, exatamente uma semana depois de Sardinha, eu resolvi, pô, não, eu vou competir sim. É, eu tenho que provar pra mim mesmo que eu consigo botar um shape que eu goste, que eu esteja satisfeito. E eu, graças a Deus, tenho um amigo que me acompanha desde muito tempo, desde que eu treino na Smart Fit, que isso tem bastante tempo. Ele me ajuda desde lá. E aí eu cheguei pra ele e falei, pô Pedro, vou competir, você pode me ajudar? E aí a gente pegou e foi fazendo uma preparação. Foi fazendo uma preparação mais tranquila, porque meu corpo já estava cansado. E passou, na primeira semana o shape não respondeu nada. O shape ficou parado, ficou murcho, ficou feio, ficou horrível. Mas aí, nas 3 outras semanas, o shape respondeu a finalização. A gente carbou bem, carbamos 3 dias. O campeonato era no sábado, a gente carbou quinta, sexta e sábado. E aí cheguei no campeonato, pô, cheguei muito feliz, porque nesse campeonato foi aqui na minha cidade. E minha família tava lá, meus amigos estavam lá. E isso, eu peguei top 3 nesse campeonato, mas o significado de ver, de ter minha família lá, de ter meus amigos me assistindo, significou muito mais do que ser campeão naquele dia. E esse campeonato me ensinou que não é o título que importa. É as pessoas que estão ao seu redor, quem você inspira, o que você... da sua história, basicamente. E aí, depois dessa competição, eu ia começar o off pra valer, porque eu tinha planejado competir 2 vezes esse ano. E aí, depois desse campeonato, eu fui e comi muito. Eu passei uma semana comendo só besteira. E estraguei o shape totalmente. E aí, fui lá, uma semana depois, exatamente uma semana depois de novo, pro bendito, santo da bruxaria, Pedro. Falei, Pedro, me salva, estraguei o shape. E a gente resolveu competir de novo, no Champion. Só que aí a gente tinha 5 semanas e era para apresentar um shape melhor do que no Miss Niterói. Só que isso e os planos para o futuro eu vou contar no outro vídeo.
Eu vou também gravar um vídeo essa semana com o Marcos, que é o campeão overall da Classic Physique aqui no Rio. O shape dele é absurdo. E a gente vai fazer um treino de peito e costas, que é um treino old school. E agora eu vou responder as perguntas que me mandaram lá no Instagram. Eu escolhi 3 perguntas, os 3 primeiros, e vou responder aqui. Primeiro foi o João Reganin, que perguntou... Vou deixar a pergunta aqui. Que perguntou quantos anos eu tenho. Eu acabei de fazer 18 anos. Não pretendo competir esse ano. Será? Talvez. Quem sabe. A segunda pergunta foi o Daiheu Physique. Não sei se falei certo. Mas ele perguntou qual que é a parte do corpo que eu mais gosto de treinar. Eu já respondi isso no vídeo, mas é perna. Eu adoro treinar perna. Era um ponto fraco, é um ponto fraco meu, eu considero um ponto super fraco meu. A perna, o posterior. E por isso eu gosto de treinar, eu aprendi a gostar. Eu gosto muito de agachar, de fazer levantamento terra, de fazer leg. Mas eu tive uma lesão no joelho há um tempo e isso me prejudicou muito. Isso foi antes do meu primeiro campeonato. Isso me prejudicou muito. Eu não pude treinar a perna. Eu não pude treinar nada, na verdade. Isso 2 meses antes da competição. E competi do mesmo jeito. E é isso. E a última pergunta foi feita por Better Than Nothing PVD. E ele perguntou o que me motivou a competir. Então, eu treino desde os 12 anos. Sabe aquele molequinho lá, idiota, que chega na academia e faz qualquer coisa? Tipo, eu gostava de fazer. Não sabia o que eu tava fazendo, não fazia a mínima ideia. Mas eu tava lá fazendo, porque eu gostava. E quando eu peguei sério pra treinar de verdade, e eu nem fazia dieta ainda, só comia o que via pela frente. Eu comecei a ter bastante resultado, mesmo não comendo direito. E comecei a me destacar, tipo, da minha idade. Aí eu tive algumas pessoas que acreditaram em mim, como o Pedro, o Fabinho, o Gustavo e meu pai também, que eu tenho muito a agradecer a todos esses que acreditaram em mim e me incentivaram. E aí eu resolvi competir, fui, botei a cara e vale muito a pena. É uma coisa, assim, absurda. Eu não consigo... Eu quero ter uma carreira nisso, eu quero inspirar pessoas com isso. E é isso que faz valer a pena. Mas você tem que gostar, porque é uma coisa difícil. É sofrido, mas com o tempo você se acostuma. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje e até mais. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e de assistir o próximo vídeo. Valeu!